Sejam bem-vindos ao nosso 7º dia de jejum, oração, meditação na palavra. Estamos aí concluindo a primeira semana, né? 7 dias, e eu não sei na vida de vocês, mas o Senhor tem falado muito comigo. Tenho estado muito atenta a sinais, né? Situações, por exemplo, a gente comenta uma coisa no domingo, na quarta ou na quinta você tem uma informação do que você tinha começado numa conversa com uma outra pessoa no domingo, e a gente começa a ligar as coisas que o Senhor está fazendo, que o Senhor quer nos mostrar, e orando e discernindo, né? Senhor, isso é da minha carne, é um desejo meu, isso aqui é uma direção do Senhor para a gente realmente preparar a provisão, né, e tentando caminhar nesse lugar com o Senhor. Então eu tô muito animada por tudo que a gente já tem vivido até aqui e tô mais animada ainda por tudo que nós vamos viver ainda no final desses 21 dias. Eu sei que nós vamos ter grandes testemunhos. E hoje o nosso texto é Josué 2. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Raabe. Eu não vou ler com vocês hoje o texto. Então, se você não conhece essa história, eu queria até pedir para você, assim que a gente terminar esse vídeo, que você pegue a sua Bíblia e leia esse texto todinho, né? Peça para o Espírito Santo trazer revelação, além dessas que eu já vou estar trazendo, para que você possa realmente compreender, né, tudo que Deus quer te falar nesse momento através da história dela, né? Eu sei que é uma história conhecida, mas eu quero caminhar com vocês e incentivá-los a ler na palavra de Deus, tá bom? Então, dentro da história de Raabe, então o que aconteceu? Vou fazer só um contexto. Josué manda 2 espias para ir lá ver o que está acontecendo em Jericó. Tinha uma mulher, uma prostituta, que morava numa casa ali bem na divisa, que chama Raabe. Os espias vão ali, o rei fica sabendo, quer pegar os espias, ela esconde os espias, dá uma orientação para os espias ir para um lugar, fala para o povo do rei que eles foram para outro, manda eles ficarem escondidos ali. E antes deles saírem, ela fala: olha, o povo daqui está morrendo de medo, porque nós temos ouvido tudo o que aconteceu com vocês e nós já sabemos que o seu Deus é o Deus nos céus e na terra. Então, tá todo mundo aqui paralisado, todo mundo morrendo de medo de vocês. E eu já sei que vocês vão tomar essa terra, que Deus já deu essa terra para vocês. Mas eu quero te pedir, assim como eu tô sendo bondosa com vocês, escondendo vocês, que vocês sejam bondosos comigo e com a minha família. E aí eles fazem um trato, né? Eles falam para ela assim: ok, desde que você não fale nada disso para ninguém e que você coloque uma corda, né, vermelha ali do lado de fora da sua casa e coloque toda a sua família dentro da sua casa. Então nós vamos honrar você e nós vamos te proteger e nada de mal vai te acontecer. Mas se qualquer uma dessas situações, né, se você falar ou se não tiver a corda ou se o pessoal não estiver na sua casa, nós não temos compromisso com você. Então, essa é a história, um resumão, assim, bem resumido da história de Raabe. E eu quero trazer alguns pontinhos para a gente estar refletindo aqui. O primeiro ponto: o povo estava do lado de cá, né, do Rio Jordão. Eles não estavam sabendo o que estava acontecendo lá do outro lado. Mas, mesmo sem eles saberem, Deus já estava agindo lá naquele lugar, né? O povo daquela cidade já estava morrendo de medo, com pavor do povo de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer: talvez você não saiba, né? Você não está vendo o que está acontecendo do outro lado, mas confie, descanse, que o Senhor já está agindo lá também. Então, hoje, se você tem alguma causa, alguma situação, eu quero te encorajar a orar por ela. Fala: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero te pedir, Senhor, continue agindo do lado de lá, Senhor, continue preparando o terreno, preparando aquela região ali, Senhor, mesmo que eu não esteja vendo. O segundo ponto, assim, gente, da história de Raabe, que realmente mexe comigo, né, é a fé dessa mulher. Porque Raabe, ela não viu o mar abrindo, ela não comeu maná, ela não andou embaixo da nuvem, ela não viu a coluna de fogo, ela não viu nenhum desses milagres. Ela apenas ouviu falar e ela creu. E aí a gente vê aquele povo de Israel, meu Deus, vivendo tudo aquilo. Gente, todo dia chegava o maná. Sabe assim, imagina você vivendo num processo em que todo dia você recebe uma manifestação da glória, do poder de Deus na sua vida. E mesmo assim você ainda duvida. Porque foi isso que o povo de Israel viveu, gente. Eles estavam ali no deserto recebendo todos os dias a provisão do Senhor. Todo dia tinha uma manifestação do cuidado de Deus na vida deles. De uma forma palpável, de uma forma vista a olho nu. Eles comiam a manifestação de Deus, do poder de Deus e do cuidado de Deus com eles, que era através do maná. E mesmo assim, em vários momentos, eles estavam
incrédulos, com medo, murmurando contra o Senhor. Mas essa mulher ouviu falar o que Deus tinha feito e ela creu nesse Deus, né? Lembrando, gente, que a história, a Raabe, ela, deixa eu ver se eu cheguei a anotar aqui, acho que eu não, aqui ó, sim, a Raabe, ela era uma prostituta e ela era de origem cananeia. Então, os cananeus, eles eram conhecidos pela idolatria e culto a Baal, sacrifícios infantis, enfim, um monte de coisas assim muito ruins. Ela era uma mulher, né, como prostituta que vivia à margem da sociedade. Mas o que acontece? Ela crê no que ela ouviu falar que Deus fez. E ela rompe completamente essa história na vida e na linhagem dela. Eu vou falar mais pra frente um pouquinho. Só guarda isso. Ela não foi uma mulher que cresceu ouvindo falar de Deus. A cultura dela, o povo dela, era um povo que cultuava Baal, né? Era um povo idólatra, tá? E ela ouviu falar desse Deus e creu nele. O terceiro ponto, né, que eu quero falar para vocês é sobre a corda escarlate. A gente sabe aqui que representa o sangue de Cristo. Então, o que aconteceu? Ela estava numa cidade que ia ser completamente destruída. Era uma cidade que já vai ser destruída. Mas a casa dela foi um local de refúgio para ela. E não foi só para ela, foi para toda a família dela. Então, assim, eu não sei vocês, mas às vezes a gente olha assim ao nosso redor, né? Essa cultura. Eu tenho um filho adolescente, aí eu olho para os lados assim, os adolescentes todos, né? Só Jesus na causa. E aí a gente olha a economia do país, olha, sei lá, a política, olha o seu emprego, não sei a situação que você está vivendo, né? E você fala assim, não tem jeito, isso aqui vai acabar. Mas eu quero te dizer que mesmo que você esteja no meio de um caos, vivendo um caos, a sua casa pode ser e deve ser um local de refúgio, não só para você, mas para toda a sua família, né? Porque ela foi, olha só, ela foi muito corajosa e ela foi bondosa protegendo esses espias, né? E ela disse que cria no Deus deles. Por quê? Por que a casa dela foi protegida? Porque ela creu no Deus de Israel, né? Porque ela creu no Deus. Ela falou assim, olha, o seu Deus é o Deus nos céus e na terra. E aí, um outro ponto, né, que eu quero falar para vocês é que isso está acessível a todos nós. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente tem que ser perfeita para merecer o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Então, assim, quem que era Raabe? Gente, ela era uma prostituta. E Deus guardou a casa de uma prostituta. Acredito que tenha ali naquele meio de pessoas que se julgavam muito mais corretos, muito mais limpos, muito mais santos, melhores do que Raabe, do que a prostituta, né? E a casa deles foi toda destruída. Mas a casa de Raabe foi guardada. Então, esse cuidado, esse amor de Deus, ele está acessível a todos. Basta o quê? A gente crer no Senhor Jesus, crer no sangue de Cristo, né? E aí, o que eu acho mais lindo, então Raabe creu, a casa dela foi um refúgio. Aí os espias, né, quando estavam ali no capítulo 6, a gente vai ver mais pra frente, que eles foram lá, tomaram Jericó, antes de colocar fogo na cidade. Josué fala pros 2 espias, volta lá e pega Raabe e tudo que é dela, e eles falam assim, ela, a família e tudo que pertence a ela, eles trouxeram, tudo que pertence a ela também. E aí fala que ela continua habitando ali com o povo de Deus. E aí quem é Raabe? Raabe é a mãe. Raabe foi a mãe de Boaz. Lembra de Boaz, aquele que resgatou Ruth? Na história de Noemi e Ruth? Então, Raabe é a mãe de Boaz. Boaz é um homem justo, um homem bom, sabe? Então, olha como o Senhor redimiu completamente a história, né, da vida da Raabe, né? Estava fadado aí para um caminho, mas ela se levantou, se posicionou, reconheceu Jesus, colocou o sangue de Cristo ali na casa dela, né? Trouxe o sangue de Cristo para a casa dela e mudou a história. E aí veio Raabe, que deu origem a Boaz. Boaz deu origem a Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Ou seja, ela foi bisavó do rei Davi. Vocês têm noção disso? E mais, ela está na linhagem do rei Jesus. Raabe entrou na linhagem de Jesus, né? E ela é citada ali como as 5 mulheres mencionadas na genealogia de Jesus. Então, ou seja, de uma prostituta que estava numa cidade que acabou e estava destinada a
morrer, destruição total, para a linhagem do nosso Salvador. É isso que Deus faz, né? Então, o que eu quero te dizer? Eu não sei qual que é a história que você está passando hoje. Não sei qual a situação, aonde você encontrou Jesus a primeira vez, mas eu quero te dizer que o sangue de Cristo é suficiente. Se tem alguma culpa, alguma condenação que você ainda carrega sobre você, sobre o seu passado, eu quero declarar agora em nome de Jesus que isso vai ficar aqui, que não passa daqui, não vai ser levado para sua terra prometida, porque não pode ser levado, porque você já está marcada, selada com o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo é suficiente. A Bíblia fala que o Senhor não leva mais em conta os nossos anos, né, do passado, que ele jogou no mar do esquecimento. Se nem Deus lembra, você também não vai lembrar. Deus não acusa a gente. Então, o Senhor já nos lavou, ele já nos purificou. E o que ficou para trás, ficou. Não vai cruzar o Jordão, não vai entrar com você na terra prometida. Quero declarar isso sobre a sua casa e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tá? E essa história toda, ela me lembra muito algumas histórias que a gente já ouviu na Bíblia, né? Que o Senhor guarda a nossa casa e a nossa família. A gente viu isso acontecendo na Páscoa, no Egito, né? Então, aquele sangue de Cristo ali nos umbrais protegia os primogênitos. A gente viu essa história em Noé, né? Noé colocou toda a família dele ali na arca. Gente, eu acho linda essa história de Noé, porque eu falo, gente, como que Noé devia ter um testemunho assim muito forte, porque ele conseguiu fazer os filhos dele ajudar ele a construir a arca por 100 anos, gente, imagina, construindo, todo mundo zombando, todo mundo rindo da sua cara, e os filhos deles lá firme, acreditando nele, confiando nele, as mulheres dos filhos, né, as noras, e todos eles entraram na arca com Noé, e todos foram guardados ali, né, então a gente vê essa história que o Senhor destrói tudo ao redor, mas mantém os seus, e a gente também viu isso, né, na questão de Ló. Ló teve que sair da cidade para os anjos poderem destruir Sodoma e Gomorra. Então eu quero te declarar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, né, sobre tudo que leva o teu nome, que o Senhor vai guardar. E aquela palavra lá de Salmos, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É isso que eu quero declarar sobre a minha casa e quero declarar sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Agora vai lá e leia toda a história de Raabe no capítulo 2 de Josué. Até amanhã. Vamos começar a segunda semana do nosso jejum.